mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Albélio, você vai fazer a apresentação ou você quer que eu faça? Não, eu prefiro que você faça com essa voz de Frank Sinatra aí, eu acho que fica melhor, né? Eu vou cantar uma então do Frank Sinatra, mas boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, amigos do CT Segurança. Estamos aqui iniciando um novo encontro aqui, síndicos e síndicas arquitetando. Antes de que a gente comece, eu vou pedir para vocês para darem o joinha, o like lá no YouTube e compartilharem, se possível, ajudando a gente a difundir esse conhecimento o máximo possível. Tá? Hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui no programa, nossa convidada, Ana Brício. Ela mesma vai se apresentar, mas o nosso tema hoje é debater as possibilidades da gestão empresarial em um condomínio. E a Ana tem, além de profissionalmente ela ter essa experiência de gestão empresarial, além de muitas outras que ela vai falar, ela também foi síndica do próprio prédio onde ela mora e hoje é conselheira. Então, boa tarde a todos, muito obrigado pela audiência. Albélio, apresenta a Ana para nós, pede para ela se apresentar. Ana, depois você coloca os seus contatos aí, se alguém quiser te procurar, como é que faz, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde a todos, bem-vindo a mais um programa aqui, um bate-papo, síndicos e síndicas arquitetando, só complementando o que o Percival falou, se você ainda não se inscreveu no canal, né, se inscreva e nos prestigie, né, toda a nossa programação. Mas hoje a gente tem aqui, como o Percival já falou, uma convidada e que a gente vai abordar, né, um pouco essa questão da gestão, né, até que ponto as experiências empresariais, né, que as pessoas têm em empresas contribuem para o gerenciamento de uma propriedade. Então, hoje nós temos aqui uma expert no tema que vai falar sobre isso com todos nós. Então, vou passar a palavra para a Ana se apresentar, falar um pouco da sua história e já entrar nessa pergunta, né? Como que essa experiência que ela teve no setor corporativo, empresarial, ela está levando para a gestão condominial. Ana, a bola com você. Boa tarde a todos, boa tarde Albélio, Percival, a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde e vou tentar, na medida do possível, passar um pouco, né, do meu aprendizado, e tanto no ambiente, né, corporativo e o que eu carrego, né, o que eu trouxe dessas minhas experiências no ambiente corporativo, né, para a gestão condominial. Né? Como vocês já disseram, eu me tornei síndica orgânica do condomínio onde eu resido e foi uma experiência bastante interessante, porque me deu assim, a certeza de que muitas das experiências que eu tive no ambiente colaborativo, no corporativo, né, eu poderia aproveitar no ambiente do condomínio, né? E fazer com que os instrumentos e as ferramentas, as boas práticas, né, fossem consideradas na minha gestão. Né? Então, realmente, é perfeitamente possível o uso desse conhecimento empresarial no ambiente condominial. Né? Falando um pouco da minha formação,
Eu sou graduada em Arquivologia pela Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois eu fiz uma pós-graduação em Gestão do Meio Ambiente e depois eu fiz um MBA em Gestão Estratégica de Informações com foco em tecnologia, né? Então, assim, uma formação diversificada, né? Mas que também contribuiu bastante para essa experiência que eu tive, tanto no ambiente, né, corporativo, quanto na gestão do condomínio, né? E, então, assim, vamos dizer assim, são disciplinas que elas colaboram entre si, né, para que a gente tenha uma visão que eu chamo de visão sistêmica, né? A gente sabe que a visão sistêmica é uma visão importante para que a gente consiga perceber nos processos, né, organizacionais as nuances necessárias para fazer uma boa gestão de pessoas, gestão de tecnologia, né, e gestão financeira, enfim, é importante esse olhar, né, sistêmico. Então, a minha formação ela contribuiu de forma, né, uma formação assim generalista, né, mas também especialista para uma gestão utilizando boas práticas, né? Então, é isso que eu pretendo compartilhar aqui nessa tarde com vocês. Maravilha. Pessoal, você quer fazer uma pergunta inicial? Antes de eu fazer a pergunta, eu queria dar os parabéns para a Ana Blício, porque hoje é o aniversário dela. É verdade. Eu fiquei sabendo agora há pouco, aí no bastidor, antes do programa entrar no ar, que ela me contou esse fato que eu não sabia. Então, Ana, meus parabéns, felicidades, saúde, tudo de bom para você e muito obrigado por você ter concordado em participar aqui do nosso programa. E eu vou deixar a primeira pergunta para o Albélio, né? O Albélio... Bom, eu acho que em vez da gente dar um presente para a Ana, né? A Ana que está nos presenteando com a sua presença. Então. Aqui, hoje está o contrário. Nossa gratidão por isso. Nossa gratidão. Eu gostaria de começar, né? Você falou uma coisa que eu achei uma frase, uma palavra, aliás, que é a comunicação. E a comunicação sempre foi, claro, hoje mudou muito, era um problema de comunicação corporativa, né? Que as empresas geralmente tinham esse problema na comunicação. Quando você olha para o ambiente condominial, por exemplo, você percebe ou você acha, por exemplo, que a comunicação ela é um problema dentro do ambiente condominial? Quer dizer, se nós tivéssemos uma comunicação melhor, muitos dos problemas poderiam ser minimizados nesse processo. Como que você vê isso? Sim, tanto que tão importante é a comunicação, né? Que foi uma primeira ação que eu tomei em termos de infraestrutura na minha gestão, né? Assim que fui eleita, né, como síndica, eu já procurei saber que tipo de ferramenta de tecnologia eu poderia utilizar. Meu olho está ardendo um pouquinho aqui, foi uma maquiagem aqui. O que acontece? Eu procurei identificar que ferramenta eu poderia utilizar para melhorar a comunicação, né? Até então, a gente utilizava um grupo no WhatsApp, né? E eu percebia que não era eficaz essa comunicação. Primeiro, porque era uma comunicação que não atingia a todos os proprietários. Então, o primeiro cuidado, né, que eu tive foi esse, porque era um grupo que foi criado pelos primeiros moradores do condomínio, e quando eu verifiquei a quantidade de propriedades, né, a unidades versus a quantidade de pessoas no grupo, eu vi que era um grupo muito pequeno, que não representava a totalidade, né, e nem um percentual, vamos dizer assim, interessante para que a gente
utilizasse como uma comunicação expressiva, né, vamos dizer assim. Então, o que eu fiz? Eu procurei, né, uma tecnologia e aí descobri um site, né, um site que é gratuito. Também tive esse cuidado, porque assim que eu assumi o condomínio, eu precisava também fazer alguns levantamentos e não queria partir já falando em aumento de custo, né? E então eu procurei usar uma ferramenta que fosse preferência gratuita, mas que pudesse abranger os principais processos, né, do condomínio, incluindo a parte não só de comunicados, mas como gestão de reservas, cadastro dos moradores, né, aquelas funcionalidades mais básicas, né, que são necessárias para que a gente consiga chamar a atenção dos moradores, né, para a utilização da ferramenta. E, de imediato, começar a falar com esse público-alvo e dar transparência à gestão. Era uma preocupação minha desde o início, né? Na Assembleia em que fui eleita, eu já falei imediatamente que o meu objetivo era colaborar para que o nosso condomínio tivesse uma gestão eficaz, uma gestão transparente, que qualquer proprietário, qualquer morador poderia me procurar, me pedir informações, né? Participar, inclusive, da gestão, pudesse trazer sugestões, contribuições, porque um síndico, um gestor, ele não trabalha sozinho, né? E, na época, eu tinha uma equipe muito enxuta, né? Então, eu ia contar, com certeza, com a colaboração do conselho, né? E, logicamente, daqueles moradores que tivessem predispostos, né, a ajudar, né, em qualquer que seja a questão. Então, já deixei muito claro, né, na minha eleição, né, quais eram os meus objetivos, né, como gestora orgânica, né? E logo depois, em torno de uns 10 dias depois de eu ter assumido, eu já estava com o site implantado, já estava conversando com todos os fornecedores do condomínio. Eu marquei reuniões individuais com cada empresa para me apresentar, né? E também para entender cada contrato que estava firmado com esses prestadores, entender as cláusulas, valores, né? Se tinham SLAs, índices de reajustes, enfim, ter a percepção, né, dos prestadores de serviço também em relação à comunicação com eles, né? Porque eu precisava estreitar essa relação com eles, porque é um trabalho de parceria, né? A princípio, assim, um condomínio aparentemente tranquilo, por ser um condomínio novo, né? Ainda estava com o período de garantia da construtora vigente, mas emergências em condomínio são normais, né? Então, você precisa contar com boas empresas, né? Bons prestadores de serviço, porque no momento que eu tenho uma ocorrência, você precisa ter minimamente um contato, né, com quem falar, mais de um até, né? Porque na hora, se você precisar falar com uma pessoa, de repente você não encontra, o celular está fora de área, você precisa localizar essa pessoa e você precisa tomar providências, né? Então, você não pode ficar distante dos fornecedores, né, dos prestadores de serviço. Você tem que conhecer cada um deles, saber o que está estabelecido em cada contrato, para você saber também o que você pode solicitar em termos de serviço, né? Porque se você não conhece o contrato, você pode estar, de repente, até solicitando algo que não está coberto no escopo daquele contrato, né? Então, é importantíssimo conhecer os contratos vigentes, né? E você providenciar o mais rápido possível a solução para o problema, né? Primeiro a gente resolve, depois a gente analisa a causa do problema e verifica se tem alguma outra ação que possa ser
providenciada de forma complementar, né? Até para evitar que o problema volte a ocorrer. Então, foi com esse olhar de conhecer a estrutura do condomínio, de conhecer os fornecedores, a equipe, né? Está sem som. O som. Como moradora, simplesmente, nós não, no dia a dia, não temos tempo para conhecer todos os moradores, né? E quando você se torna síndico, você tem uma aproximação maior com os moradores, né? Algumas vezes por questões de necessidade, porque eles precisam de algum tipo, né, de apoio, né, ou dúvida, ou qualquer que seja a situação, mas também pela amizade, né? Você passa também a conhecer mais de perto os moradores, né? Seus anseios, né? O que eles esperam do condomínio, enfim. Então, essa relação do síndico com os moradores é muito importante, né? Estabelecer esse canal de comunicação é fundamental. E eu tive sucesso com esse aplicativo, porque inicialmente alguns tiveram uma certa resistência, né? Por achar que ia ter algum tipo de dificuldade no uso. Ele também pode ser usado no celular, né? Um aplicativo mobile também. Então, algumas pessoas que ainda não estavam habituadas, né, a usar um aplicativo no celular tiveram uma certa resistência, né? Apontaram uma certa... Mas depois, com o suporte, né, tudo ficou resolvido, né, e equalizado, e hoje a gente já tem uma aderência muito boa e as pessoas elogiam, inclusive, né? Ana, conta para mim uma coisa, especificamente sobre esse site ou aplicativo que você mencionou. Desde o momento que você decidiu e adotou essa ferramenta, claro, acredito que o primeiro objetivo seu era realmente a comunicação entre os moradores, como foi a aceitação disso? Em quanto tempo, vamos dizer assim, você pode dizer que, sei lá, X% do condomínio aceitou essa ferramenta e usa essa ferramenta? Isso levou muito tempo, pouco tempo? Como foi esse processo? Não levou muito tempo. Eu até imaginei que fosse até mais rápido, né? O que acontece? Na época, não tinha esse site e o controle de reserva dos espaços, né, da área de lazer, ele era feito pelo zelador, na época que eu assumi, utilizando uma planilha Excel. E eu já estava no conselho antes de ser síndica e, às vezes, acontecia de chegar, né, aos nossos ouvidos uma reclamação de algum morador que tinha tentado fazer um agendamento e tinha dado um conflito com a data escolhida por um vizinho, por exemplo, né? E aí eu fui conhecer essa planilha, fui tentar entender o porquê que às vezes dava conflito e tal, e aí identifiquei que era o zelador que cuidava dessa reserva e às vezes ele esquecia de anotar. Ele anotava num post-it, encontrava com o morador, por exemplo, no corredor, ele anotava a data solicitada pelo morador num post-it, levava para a sala da administração, depois dali ele ia fazer alguma outra tarefa, ele já tinha esquecido a data solicitada pelo morador. Aí acontecia de um outro morador fazer uma ligação pelo celular, solicitar uma reserva para aquele mesmo espaço, e na hora ele estava na frente do computador, ele já lançava na planilha que aquela data estava reservada para a churrasqueira, por exemplo. Só que ele tinha perdido aquele post-it do outro morador. E aí, com isso, acontecia o conflito de datas, né? E aí o morador, logicamente, com toda razão, ficava chateado, porque ele já tinha programado fazer o aniversário, né? Ou, enfim, algum evento, e ele não tinha conseguido a data que ele já havia solicitado ao zelador. Então, o que eu fiz? Sabendo desse problema, quando eu fui selecionar a ferramenta para utilização, eu já pensei nesta funcionalidade.
que precisava ser uma ferramenta que também me possibilitasse o gerenciamento das reservas. E aí, com isso, eu consegui ter uma maior aderência dos moradores para com a ferramenta. Por quê? Porque para eles fazerem a reserva, eu tirei a planilha, né? Falei, olha, a partir de agora, nós utilizamos um site, esse site tem essa funcionalidade, nós não precisamos mais utilizar a planilha Excel para fazer a reserva e nem o zelador, nós vamos liberar o tempo do zelador para outra atividade, né? E essa tarefa de agendar é do próprio morador. Ele mesmo vai entrar na ferramenta, ele mesmo vai solicitar a sua reserva, vai receber a resposta e os outros moradores vão ter ciência se aquela data está reservada ou não. Enfim, eu desonerei o zelador dessa atividade e trouxe para dentro da ferramenta uma funcionalidade que era muito necessária, inclusive gerando um relatório das reservas dentro do período que você seleciona para envio para a administradora para fazer o lançamento no boleto, né? Porque o condômino ele faz a reserva e depois é lançada essa despesa, né? No boleto que ele recebe, né? Então, o site já fornece o relatório e você já envia o relatório por e-mail para a administradora fazer o lançamento. Ana, em quanto tempo você teve a adesão, vamos dizer, completa do condomínio? 6 meses? 3 meses? Total, acho que uns 6 meses. 6 meses? Total. Em 10 dias eu fiz a implantação. Sim. Tanto da parte da web quanto do app. Porque o app já é um aplicativo pronto, né? Compatível com o Google Play, né? E Android e iOS, e é só baixar, instalar e ensinar as pessoas a usar, né? Mas ele é muito intuitivo. Então, o tempo de implantação foi seleção da ferramenta, foi rápido, e de implantação também foi muito rápido. Agora, a conscientização dos moradores do porquê que a gente estava fazendo aquela implantação, isso levou mais tempo, né? Ana, eu queria aproveitar essa sua fala e queria colocar uma outra situação para você complementar o que você estava falando. Porque existe uma coisa, por exemplo, todos nós usamos aplicativos em tudo, está na nossa vida. E por que quando a gente leva para o condomínio, existe essa resistência, essa demora, se aplicativo já faz parte da vida da pessoa? Né? Quer dizer, então, lá fora ela é uma, no condomínio ela é outra. Como que... Eu queria que uma fala sua sobre isso, dentro do que você está falando aí, por favor. Eu ia até complementar a pergunta do Albério, que eu ia fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: a gente está falando de uma gestão empresarial. Então, você vê, quando a Ana está procurando um site, um aplicativo, seja o que for, um sistema que melhore a comunicação entre os moradores, ela citou também os fornecedores, ela procurou fazer reuniões, etc., etc. Essa é uma atitude, vamos dizer, empresarial, tá certo? De você começar a organizar as coisas, né, dentro do condomínio, tá certo? E não trabalhar mais com post-its e planilhas Excel e anotações manuais, né, e dependendo do zelador ou do humor do porteiro, etc., né? Então, eu queria perguntar, complementando o que o Albério falou sobre o uso de aplicativos, que hoje em dia é uma coisa absolutamente disseminada, né, para praticamente tudo que a gente quiser fazer, deve ter algum aplicativo já no ar aí para a gente usar, né? Como que os moradores, o que você, complementando isso, os moradores, eles encaram o condomínio como uma empresa? Que benefício que eles esperam? Né? Porque empresa tem o balanço, tem o lucro, o investimento, etc., o retorno, etc. E o condomínio? Né? Olha, a minha percepção, Percival, é assim: cada condomínio tem um perfil, né? Cada condomínio tem um perfil.
condomínio clube, né? Condomínio comercial, condomínio residencial, cada condomínio tem um perfil. Eu não tive experiência com condomínio comercial, né? Eu tive uma experiência com um projeto de gestão empresarial em um clube, né? Com muitos sócios, né? Enfim, mas o residencial, a primeira impressão que eu tive nesta reunião, nesta assembleia na qual eu fui eleita, quando eu falei de algumas questões, eu percebi que alguns moradores meio que assim, não, mas não precisa de uma gestão rebuscada. Como assim? Alguns consideraram como sendo uma visão rebuscada para um condomínio residencial. E aí eu expliquei por quê, né? Eu disse, olha, se eu coloco... Aí dei exemplos, né, para justificar a minha sugestão, minha proposta. Se eu coloco um aviso somente... Eu tenho 4 elevadores. Se eu coloco um aviso em papel impresso nos elevadores, somente nos elevadores, eu corro o risco de algum morador não visualizar aquele comunicado, porque eu mesma percebi que eu não lia todos os avisos antes de eu ser síndica, antes de eu ser do conselho. A gente nem como vê. moradora normal. Então, assim, se nós mesmos, né, passamos por essa questão de que não lemos, né, quando somos simplesmente moradores, isso também aconteceria com outros moradores. Então, eu poderia estar comunicando algo muito importante, mas que não seria percebido, né, lido por todos os moradores. Então, esse foi o primeiro exemplo que eu dei e fiz a pergunta para eles. Todos vocês, né, sem exceção, quando entram nos elevadores, nos 4 elevadores do nosso condomínio, vocês leem o comunicado que está no elevador, mas leem o título ou leem o texto todo? Porque é diferente você ler o texto. Ana, depende do andar que o cara mora. Né? Se ele mora no primeiro andar, não dá nem tempo de ler. Não dá tempo, exatamente. Aí ele lê só o título, né? Dos primeiros andares, só lê o título. Então, depende do andar. Se ele mora no 25º, ele lê umas 3 vezes o comunicado. Exatamente. Exatamente. Então, quando eu fiz essa pergunta, eles sempre olharam e falaram, realmente, aí começaram, não, realmente, e aí começamos a quebrar, né, ali as resistências, né? E depois foi a questão de, você tem proprietário que é morador, você tem proprietário que não é morador, né? Então, como é que eu faço com que a comunicação chegue a esse proprietário que não mora no condomínio, ele não usa o elevador? Então, eu vou estar comunicando para um grupo que reside, mas e o grupo que não reside? Ele vai ficar apartado desse processo de comunicação? Ele não vai ser informado? Ou ele só vai receber aquele balancete que ele muitas vezes pode até não abrir, não é? O balancete é enviado por e-mail, mas, por exemplo, eu já morei num prédio em que o balancete ele era impresso e colocado na caixinha do correio. Eu podia pegar o balancete ou não. Então, assim, a minha preocupação era fazer com que todos os proprietários, independente se eram residentes ou não, fossem abastecidos das informações sobre o condomínio, em todas as questões, tanto da parte da gestão, propriamente dita, como das ocorrências também, né? De situações, por exemplo, obras, né? Vamos pegar uma situação, né? As obras, como é que você sabe que tem uma obra acontecendo? O morador liga e fala, olha, tem um barulho aqui, mas o barulho está vindo de onde? Não é? Muito comum isso acontecer. E o síndico, ele não tem bola de cristal, né? Ele não tem bola de cristal. Então,
E também, assim, muitas vezes a gente não consegue nem o binóculo, né, Percival? Verdade. Às vezes Mas a gente precisa do binóculo e não conseguimos. O Albélio chamaria isso de accountability, não é, Albélio? Exatamente. Né? Então, você vê que a comunicação veja, é uma coisa que me intriga muito, né? Por exemplo, é evidente que todos os moradores teriam interesse numa prestação de contas adequada, né? Clara, visível, né? Que ele possa entender, porque, primeiro, é o lugar onde ele mora, e segundo, porque ele está pagando a taxa, né, condominial, que inclui, obviamente, esse trabalho. Né? E me intriga por que os moradores, da mesma forma, comparando com uma empresa, né, uma empresa publica balanço, publica balancete, né, publica prestação de contas, se comunica com seus funcionários ou acionistas até, né, dependendo do tamanho da empresa, do formato da empresa, se ela é uma SA, tem departamento para cuidar de acionistas, né? Agora, por que no condomínio as pessoas não pensam dessa forma, né? Porque elas não pensam que elas têm uma prestação de contas a exigir, mas elas também têm deveres, coisas a cumprir. Por que o sujeito, quando vai morar num condomínio, ele não entende que ele está comprando junto com o direito de morar, seja ele proprietário ou inquilino, muitas regras que já existem. Por que eles não se interessam pelo conhecimento? Um funcionário não pode alegar que não conhece a regra da empresa, onde ele vai trabalhar. Como um acionista também não pode alegar que comprou um certo número de ações que não são aquelas. Não é uma coisa impossível de acontecer. Por que os moradores, as pessoas, né, quando estão em casa, ou quando estão nas suas casas, no caso de condomínios, né, sejam casas ou apartamentos, elas mudam a atitude, o pensamento delas em relação a esse tipo de coisa? Que essa relação é uma relação que você leva dia a dia, de responsabilidade e prestação de conta, deveres, responsabilidade e prestação de conta. O dia inteiro você está fazendo isso. Queria Você só. está prestando. Não é, Alberto? Isso. Eu queria complementar essa sua pergunta no seguinte aspecto, Ana, porque olha só, numa empresa, quando você implanta uma estratégia, uma tecnologia, o cara não está te perguntando muitas vezes se você quer ou não aquilo ali. E ele sabe que se ele não fizer aquilo, tem consequências para ele, né? Mas quando a gente olha para um condomínio, é tudo muito horizontal. Não é isso? O síndico não pode trocar o morador, ele não pode obrigar o cara a fazer. E aí eu volto àquela questão, onde que está o problema? É de comunicação, voltando àquela pergunta que a gente fez inicial. Como que trata disso, juntando essas coisas todas? Mas comunicação, Albélio, é duas vias, né, cara? Isso. Tá certo? Não adianta o síndico se esforçar em comunicar se o morador não quer receber a comunicação, né, da maneira adequada. Né? Sim. Ou ele só quer receber no momento que ele acha que é necessário ele receber previamente. Né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Eu gosto muito de trazer para exemplos práticos, né, as questões. Acho que facilitam o entendimento. Por exemplo, se você for fazer um serviço que requer a colocação de um andaime na parte da fachada do prédio, se o síndico contratar o serviço, ele pode até comunicar, mas se o morador, por exemplo, vou dar esse exemplo, se não tivesse um sistema eficaz de comunicação e tal, e você só colocasse o aviso no elevador de que tal dia vai haver uma manutenção na fachada do prédio com o uso do andaime, ou seja, vai acontecer o quê? Vai ter uma pessoa no andaime que vai ficar passando pela sua janela, pela sua varanda, num determinado período do dia, que, se você estiver com a sua cortina aberta, por exemplo, essa pessoa vai visualizar dentro da sua unidade.
é o tipo de situação que causa incômodo nas pessoas, né? Nos moradores. Então, o morador, se o síndico faz a contratação de um serviço como esse e ele não comunica de forma adequada, ele pode sim pode ser procurado por um morador e esse morador vai estar muito chateado, porque ele acha que não deveria ter alguém pendurado na fachada olhando para dentro da unidade dele. Então, estou dando um exemplo de uma situação em que o morador, nesse momento, ele se sente invadido, vamos dizer assim, né, a privacidade dele, por um prestador de serviço que está pendurado lá na fachada, e ele vai querer... Não, mas aonde você comunicou? Que dia? Com que antecedência? Né? Cadê o período que esse profissional ficaria lá? Estava fora do período, está dentro do período, e aí entra até no detalhe da questão. Né? Agora, se você comunica algo que é mais trivial, né, para ele pode passar desapercebido. Né? Então, assim, eu entendo que... vocês falaram uma questão muito importante. Quando um morador... Você tem um morador que nunca morou em prédio, é a primeira vez que ele mora num condomínio, ele tem um perfil. E você tem um morador que já morou, né, num condomínio e ele muda de condomínio. O que já morou em prédio, já morou em condomínio, quando ele chega no novo prédio, eu já acho que ele tem mais esse comportamento de procurar saber quais são as regras iniciais, até pela questão do próprio agendamento da mudança dele. Né? Agora, quem nunca morou, tem muita gente que não sabe que existe 2 instrumentos dentro de um condomínio chamado regulamento interno e convenção. Então, eles não se preocupam em chegar no condomínio e pedir esses documentos, né? Ou pedir acesso a esses documentos. E se você não tiver na administração alguém para atender esse morador novo que está vindo morar no condomínio pela primeira vez, muito provavelmente ele não vai pedir essa informação. Pode passar meses morando no condomínio sem ler uma linha do regulamento interno e da convenção. Né? Então, por isso que esse processo de comunicação ele tem que ser, na minha opinião, tem que ter um instrumento de disseminação dessa informação, não só para o momento em que acontece um problema, né? Para poder ver ali se o morador está certo, está errado, quem está certo. Não, essa informação ela tem que estar disponível. Então, mas uma outra coisa, o Alberto, vocês estão falando em comunicação, né? Mas aqui eu tenho por mim, ler uma convenção de condomínio, um regulamento interno, no formato em que eles são feitos e no formato da forma como eles são escritos, é uma coisa muito chata. Tá certo? Parece que é advogado que escreveu, então você fica lendo aquela cheio de volta e não sei o quê. Não é possível fazer uma coisa simples, visualmente agradável, com as informações principais que o cara precisa, que ele vai usar no dia a dia dele, sem que ele tenha que ler páginas e páginas, porque eu acho que é difícil que todo mundo leia. É que nem aqueles de acordo que você dá quando você faz alguma coisa pelo celular. Você concorda com os termos? Você concorda, porque ninguém quer ler aquilo. Né? Uhum. É muito detalhado, é muito chato, é feito por advogados. Né? Advogados não têm tanto cuidado assim de como é que o sujeito vai entender o negócio, né? Desde que esteja escrito, esteja dentro da lei, que ele possa se garantir. Se o sujeito do outro lado vai entender ou não, o advogado não se preocupa com isso. Sim, é verdade. Eu acho que precisava melhorar a comunicação também, o conteúdo, né? Não apenas o ato de comunicar, mas também o conteúdo que você está comunicando. De que forma você está comunicando esse conteúdo? Né? Pode ser muito bem uma coisa mais agradável de ser lida, né?
que possa ser lida em menos tempo, que contenha as principais coisas, e depois, se ele quiser detalhe, aí sim que ele vai ler. Mas pelo menos você sabe que hora você entra, que hora sai, que hora faz mudança, coisas principais, né? Sim, Tá sim. certo? Obviamente que de certos detalhes você vai só esmiuçando mesmo que você vai saber. Mas o comportamento geral, acho que poderia o morador já receber logo de cara, né? Quando ele chega no condomínio, tá certo? Sim, sim. E às vezes esses regulamentos também não precisa ser comunicado de uma vez só, né? Pode fazer por partes. Olha, uso da piscina, sei lá, Sim, sim. né? Uso da garagem. E você vai fazendo por partes. E a pessoa lê, né? Será que além da comunicação, do ato de comunicar, também o conteúdo não precisa ser melhorado? Sim, concordo plenamente, pessoal. O conteúdo e a forma, né? Você pode utilizar, inclusive, aqueles avisos tipo, você sabia, né? Sim. E aí, né? Ou você pode fazer, por exemplo, no Insight, que permite isso, de repente, um FAQ, né? Perguntas e respostas, né? As mais frequentes, né? Isso. Perguntas mais frequentes, tem várias formas, né? Há muito tempo atrás, eu tratei com um sujeito que era o Roberto Duailib. Ele era o D daquela agência de propaganda famosa, DPZ, que existia aqui em São Paulo, não sei se existe hoje. E ele era um redator exímio, né? Um talento para a redação. E ele me disse uma vez, ele falou assim que, na época, né, que a indústria eletrônica era uma indústria à procura de um redator, porque ninguém entendia o que aqueles caras falavam. Tá certo? É uma sopa de letras, um negócio que ninguém entende. É XP, SP, é cheio de coisa. Você que é do ramo, você sabe. Tá certo? Um leigo, um cara que não está acostumado, tá certo? Ele simplesmente não consegue entender aquilo. Eu acho que os condomínios também precisam de redatores, Albélio, para que as coisas sejam mais fluidas. Não? Eu acho que tem uma coisa que talvez seja cultural. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Você pega uma Constituição americana, tem 14 artigos desde 1880, alguma coisa. A nossa tem 365 artigos. Os meses do ano, né, comercial. Então, você observa aí, tem outra coisa que pode ser, né, eu vou fazer uma conjectura, é que numa sociedade que ninguém confia em ninguém, você vai criando detalhes. Você vê um contrato, por exemplo, ali é a prova de que ninguém confia no outro. Quer dizer, é tudo minucioso aquilo. E as pessoas dentro do condomínio também é a mesma coisa, você sai criando regra. E outra coisa, parece que falta o bom senso. Se você criasse uma regra geral, olha, piscina só pode ser usada nesse horário, tal e tal. Pronto. Mas não, aí começa. Não pode trazer tantas pessoas. Não pode usar roupa tal, e não sei o quê, não pode levar prato de comida. Gente, isso é bom senso, não há necessidade de você especificar isso. Mas a gente vai nessas coisas que aí já tem aquela cultura nossa, que regra é feita para não ser cumprida. Você não cumpre nem a Constituição. Então, é tudo muito prolixo. Prolixo, demais. Velho. E aí acontece e a o seguinte... maioria, o pessoal, só complementando aqui, a maioria das convenções, regulamento é Ctrl+C, Ctrl+V. O cara não... É aquilo que você falou, por exemplo, se você entendesse aquilo que a Ana falou nisso, a cultura daquele condomínio. Por exemplo, eu lembro que um condomínio comercial que eu administrei, eu só criei o regulamento interno depois de 1 ano. Depois que eu entendi o comportamento daquelas pessoas, como que elas agiam, agora vamos fazer algo que reflete um pouco isso. Né? Sim, porque quanto mais extenso for, tá certo? É maior a possibilidade que você não cumpra alguma coisa. Você nem lembra. Tá certo? E é mais possibilidade de conflito, né? Dentro do condomínio. Tá certo? Porque tem tanta regra que sempre alguém vai estar descumprindo alguma. Sim. Então, tem, o conflito vai ser gerado aí. Né? Vai, ainda tem outras coisas. Por exemplo, além disso,
a gente é uma sociedade hierarquizada e uma sociedade que não assume responsabilidade. Então, ninguém quer, ninguém quer essa coisa para o síndico resolver, né? Todos esses conflitos. É verdade, é verdade. Vai Você para o tem síndico, ó, condomínio, você resolve aí. o pessoal corre, né? Não, você vai, É, vou eleger você para síndico. Não, não, eu não. não, não Não, faz eu acho, sentido. francamente, Albélio, eu acho que os condomínios precisam de um redator. Sim. Alguém que escreva e layout essa comunicação, tá certo? De uma forma mais amigável, tá É certo? igual o De uma ata forma... também. Você vê ata, o cara começa, e vai Pois é. colocando os pormenores. Gente, aquilo é um saco também para. Eu acho que também tem que ser melhorado, como disse o Anderson Gottes aqui. Mas eu Sim. queria, Ana, aqui o nosso tempo voa, né? Só daqui a pouco a produção já começa Hoje nós temos um descontinho, porque temos um atrasou o desconto. início. Exatamente. Então, eu queria te ouvir no seguinte aspecto. Como a gente está falando aqui de empresa, etc., aí eu queria te colocar aqui várias questões, né? Algumas poucas questões. Uma é relacionada a essa questão de planejamento, né? Planejamento da operação do condomínio, planejamento do condomínio, e essa cultura de projeto, né? Ou seja, que parece que a gente vai fazendo, eu vejo muitas pessoas vão fazendo atividades no condomínio, mas você não tem uma forma de registrar, muitas vezes, aqueles projetos que são feitos, né? Por exemplo, a implantação de placas solares, por exemplo. O cara vai lá, contrata, implanta, mas não tem assim um documento, né? Porquê daquilo, custo daquilo, viabilidade. Então, como trabalhar um pouco? Aí eu lembro que você falou no início, né? Parece que o condomínio acha que tudo é exagerado, que não há necessidade para aquele ambiente, né? Então, como trabalhar, como que você trabalha isso, né, no seu dia a dia? Porque às vezes parece que a gente tem que trabalhar uma coisa sem que o outro perceba que você está fazendo. É verdade. Olha, no ambiente corporativo, né, eu tive assim a felicidade de trabalhar com profissionais, com engenheiros, né, profissionais que dão muito valor a planejamento estratégico, né, planejamento operacional. E na parte de projetos, primeiro criavam-se os programas, e dentro dos programas, os projetos, e às vezes até subprojetos, né? E aí você tem lá os gerentes de projetos, líderes, né? E tem toda uma equipe envolvida ali colaborando para que aquele projeto seja bem conceituado, o escopo muito bem definido, com um cronograma físico-financeiro para ser executado, para ser acompanhado. Isso a gente está falando do mundo corporativo, tradicional. Né? Logicamente, suportado por um orçamento anual, né, bianual, né, na maioria das vezes. Né? Num condomínio, é difícil, na minha opinião, encontrar algo tão elaborado, tão bem estruturado. Uma das questões que eu observei, Albélio, é que, primeiro, o tempo, uma das questões que eu acho que impacta nesse planejamento, não impede, mas acaba influenciando, é o tempo de mandato do síndico. Por quê? Na maior parte, ele é eleito por 12 meses, podendo se reeleger. E algumas convenções, 2 anos, né, podendo também se candidatar à reeleição. Em 12 meses, dependendo da situação do condomínio, do perfil do diagnóstico, né, porque assim, eu acho importante essa ferramenta do diagnóstico. Né, quando você vai fazer um trabalho, né, dentro de um condomínio, assim como você, como gerente de projeto, né, eu já fui muitas vezes visitar uma empresa para fazer um diagnóstico, para dar à diretoria um parecer dizendo, olha, a situação que
atual é essa aqui, o cenário que a gente se encontra é esse aqui, né? Para aí sim traçar quais serão as ações e estabelecer um cronograma, até para fins de proposta, né, comercial. No condomínio também é necessário que seja feito dessa forma. A gente precisa fazer um diagnóstico da situação, entender qual é o cenário, porque eu não posso fazer um planejamento de um projeto sem saber se eu vou ter recurso financeiro para pagar aquele projeto, né? Que um projeto ele pode, dependendo da situação, envolver até mais de uma contratação, mais de um fornecedor. Aquele contrato ele pode não ser um contrato que já está estabelecido, né? Eu posso ter que fazer uma cotação. Então, assim, esse processo de planejamento, assim, na minha percepção, ele tem um pouco, na questão do residencial, a percepção que eu tenho é de que isso tem um certo impacto em relação ao mandato. Por quê? Se você faz vamos supor, né, fazer um planejamento para 12 meses. Se ao final da gestão eu faço a prestação de contas e por algum motivo atraso, enfim, de demandas, emergências, se eu não conseguir executar um projeto que eu tinha a intenção de executar durante aquele período, se eu não for reeleita, ele vai passar para o planejamento, ou deveria, né, passar para o planejamento do próximo gestor, né, do próximo síndico. Só que, como a gente não sabe quem vai ser o próximo, a princípio não sabemos, né, quem vai ser o próximo síndico, pode ser que esse projeto seja retirado da pauta ou descontinuado, dependendo da situação. Então, eu entendo que, por isso que eu entendo que é necessário um planejamento, com certeza, mas é necessário entender e talvez que se estabeleça, né, na medida do possível, né, em algum documento, esse consenso, numa assembleia, por exemplo, de que um projeto que seja considerado importante para o condomínio, que ele não vai deixar de ser realizado por conta da mudança do gestor. Eu acho Velho, que... Ana, eu conheci um condomínio uma vez, meu cliente, que eles fizeram uma experiência muito interessante. Na verdade, não é uma experiência, porque eles fazem isso há mais de 10 anos. Né? Eles elegem um síndico a cada 2 anos, né? E 3 conselheiros, tá? Ou 5 conselheiros. Desses 5 conselheiros, 4 deles são mais interessados, vamos dizer assim. Eles revezam a sindicatura a cada 6 meses. Mesmo que o mandato seja de um. Eles revezam entre os eleitos do conselho? Entre eles. A cada 6 meses, um conselheiro assume. Eles fazem isso há tanto tempo que hoje todos sabem tudo o que está acontecendo. E não tem descontinuidade. E não tem descontinuidade. Uma experiência interessante. Eles fazem isso há muitos anos. Eu nem sei se eles formalizaram isso, tá? Mas é residencial? Mas, na prática é assim. Mas é residencial? Residencial. Interessante. Ana, eu só queria fazer uma colocação aqui na sua fala, por exemplo, no sentido contrário, no sentido de que se você tem o projeto, quer dizer, se você está executando bem, talvez aquele projeto não foi possível concluir, mas você também tem outras atividades. Ora, isso também não pode ser um fator importante para a sua reeleição, na medida que eu trabalho com as coisas planejadas, talvez por alguma circunstância um projeto não foi concluído, claro que alguém pode usar isso para não te eleger numa Assembleia, né? Mas eu acho que também tem um aspecto positivo, né? Que você está mostrando que você conhece, né, da gestão, que você tem um plano, né, que está sendo executado, né? Uhum. Sim. Vai depender do olhar, né? Do condômino, né? O que acontece?
aquilo que vocês colocaram até, acho que na ementa dessa live, né? Os interesses são os mesmos, lembra? Vocês colocaram. Né? Os proprietários têm os mesmos interesses. Então, quando você leva para a Assembleia, você pode ter sim o quórum para aprovação, mas você pode não ter tido a unanimidade. Ou seja, alguém pode não ter votado a favor. Sim. Né? Então, quando volta um tema para a pauta, né, de uma outra Assembleia, por exemplo, dependendo da situação, de quem está participando, você perca a força para dar continuidade àquela questão. Né? Então, assim, é por isso que eu acho que é importante que os conselheiros eles façam parte efetivamente da gestão, né? E que, inclusive, eles sejam disseminadores do plano de ação da gestão para os demais moradores. Porque, assim, às vezes, não sei se vocês já tiveram essa impressão de que, olha, ok, nós temos um conselho composto lá, vamos supor, de 3 moradores. Né? Ocorre a reunião do conselho, faz uma ata, né, da reunião, uma anotação do que foi discutido ali, mas, às vezes, aquela informação ela não se propaga. Então, o morador ele fica com aquela coisa, bom, olha, eu acredito que está tudo indo bem, porque tem lá os conselheiros, tem um síndico, eles são responsáveis, aquilo que você falou da responsabilidade. Tem lá um comitê gestor, vamos chamar assim, né? Tem lá um comitê gestor, que é composto pelos conselheiros e pelo síndico, que eles estão cuidando de tudo. E nós podemos ficar tranquilos porque eles estão cuidando de tudo. Né? E se houver algum problema, nós saberemos. Mas a percepção que eu tive como moradora, né, de um condomínio, antes de fazer parte de um conselho, é que se você não se interessar pelo que acontece no local que você mora, você não fica sabendo de muitas coisas que acontecem. Né? Então, assim, esse interesse pelo que acontece no lugar que você mora, eu acho que ele é muito importante, ele é fundamental, até para você propor melhorias, ou até para questionar algo. Né? Que foi o que eu disse no início. Né? Eu não entendo o porquê ocorre isso, já que você está tratando do local em que você mora e, às vezes, até do próprio patrimônio, no caso de você ser o proprietário. Né? Tá certo? Mas você pode ser inquilino, mas mesmo como inquilino, é o lugar que você mora. Sim. Tá certo? É ali que você vive, tá certo? Passa o maior tempo da tua vida ali naquele local e a tua família muitas vezes também, tá certo? Agora, se partindo do princípio que o condomínio é uma das entidades com a receita mais previsível possível, tá certo? As empresas fazem projeções de venda, marketing, etc., e correm atrás, né? Agora, o condomínio não, né? Ele tem uma receita recorrente, que é, obviamente, descontando, eventualmente, taxas de inadimplência, mas que estão embutidas no orçamento, evidentemente, tá certo? Qual a dificuldade de planejar, Albélio e Ana? Já que você tem uma receita que você sabe que ela vai ocorrer, quer queira, quer não. Não? Qual a dificuldade de planejar? Me parece muito mais simples do que planejar uma empresa. E a maioria dos condomínios que a gente vê não tem planejamento formal, né? Sim. Fica na cabeça do síndico, do zelador, sei lá de quem, do conselho, do porteiro, né? E não vejo por que não seja feito, é uma coisa tão... Existem até cursos, o Albélio mesmo tem um curso, né, sobre isso. É uma coisa, sabe, tão banal. Por que quando as pessoas saem da vida, vamos dizer, fora condomínio, né, quando elas chegam no condomínio, elas mudam de atitude? Sim. Por que elas mudam de atitude? Isso é uma coisa que me intriga. Por quê?
Bom, eu acho que tem mais de uma resposta, né? A questão é, primeiro, aquilo que eu falei. Se você é um morador, né, por exemplo, vou me colocar como sendo, né, uma pessoa que vivenciou isso, né? Eu não era moradora, maior parte da minha vida morei em casa, em residência, não em condomínio. Eu não tinha a visão do que é a operação em um condomínio, o que é a gestão de um condomínio. Eu só passei a ter essa visão quando eu fui morar, mesmo assim, não na primeira vez. Foi que na terceira vez que eu morei em condomínio, que eu comecei a tentar, até porque era inquilina, né? Mas comecei a tentar, por exemplo, para o balancete que era enviado e para o comunicado que ia acontecer uma assembleia, que muitas vezes eu não pude participar. Então, vamos lá. Se eu moro no condomínio pela primeira vez, né, e eu não sei como é o funcionamento, o organismo, né, como funciona, e eu não leio o comunicado, ou eu leio, mas eu não tenho a percepção da importância de estar participando de uma assembleia, eu não vou perceber o porquê de eu estar lá, né? Então, assim, porque assim, é uma comunicação, pessoal, não sei se você concorda, mas é passiva. A comunicação de você convidar os moradores em um condomínio por escrito, colocar na caixinha do correio, eu considero uma comunicação passiva. Você simplesmente envia aquele papel para o porteiro e diz, olha, distribui, ou para o zelador, distribui na caixinha do correio. Fora, já falamos da outra vez, fora o conteúdo, né? Do comunicado. Fora o conteúdo. É um texto, sabe? Não chama atenção para o que realmente se quer decidir na Assembleia, tá certo? Exatamente. Toda E aquela... nem a importância Eu acho que os a participação. condomínios estão muito sendo gerenciados por advogados, eu acho. Não é? Sim. Então, a percepção que eu tenho é de que a maioria são advogados. Não é? E porque é uma coisa impossível, né? Você não pode se relacionar com as pessoas dessa forma, né? Com esse tipo de formalidade, com esse tipo principalmente hoje em dia, né? A gente tem uma geração aí Z, né? E essas que vêm pela frente aí, que está acostumada a resolver, como o Albélio citou até no início, tudo por celular, tudo por aplicativo, tudo de maneira visual, né? Tudo de maneira rápida, tá certo? Você, com um clique, 2 cliques, você tomou uma decisão, você fez uma compra, você transferiu um dinheiro, né? Você faz quase tudo pelo celular. Agora, e o condomínio fica naquela batidinha, né? Naquela batidinha dirigida por advogados, nada contra os advogados, mas acho que cada um tem o seu lugar, tá certo? O condomínio precisa se modernizar, a linguagem precisa se modernizar. Sim, não é possível continuar dessa forma, é muito chato. Percival, mas eu acho que, independentemente... Aliás, acabou o nosso tempo aqui. Não, independentemente de você ter advogado ou não, a questão toda é o paradigma, onde está a gestão do condomínio. Ela foi constituída em cima da legislação. Então, todo mundo, de uma maneira geral, eu tive agora, esse final de semana, num congresso, você sempre cai naquilo. É nos problemas do dia a dia, o que pode, o que não pode. Mas, Albélio, Albélio, obviamente, ninguém está propondo que a coisa seja fora da lei, não é isso. É a maneira de falar, é a maneira de se comunicar. Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Isso precisa ser refrescado, precisa ser revisto. Pois é, esse é o paradigma. Tudo gira em torno do direito. O que pode e o que não pode. Eu não estou falando que o direito é essencial em qualquer atividade, mas ele foi construído dessa forma. Então, por isso é que o cara não entende, por exemplo, a complexidade da operação de um condomínio.
Ele não entende, por exemplo, agora, por exemplo, num prédio comercial, por exemplo, se um elevador não funciona adequadamente, aquilo tem impacto no negócio dele. Sem dúvida. Isso tem que ser mostrado. Por que você está fazendo aquilo? Aí você tem que ter dados. Eu acho importante na comunicação com o condomínio você mostrar dados. Olha, por que eu estou medindo esses 21 parâmetros de qualidade do ar? Porque isso aumenta a produtividade do seu funcionário. Você pega dados da OMC e mostra, né, que uma pessoa doente no trabalho, ou se o ambiente não tem um ar adequado, ele não tem um nível de produtividade. Então, esses detalhes, pessoal, de números, eu acho importante você saber Isso, comunicar. cara, isso faz parte da comunicação Da que comunicação. interessa. Por exemplo, às Que vezes... interessa. Merece. Às vezes o cara... Entendeu? às vezes o condomínio chegar e fala assim, mas por que tem tanta essa burocracia para a entrada de um material? Aí você vai com ele, explicando todo o fluxo, por que você tem que ter aquilo. Aí o cara olha assim e fala, ah, é por causa disso? É. Então, e como a gente se comunica mal, eu acho que aí entra também aquela questão do conflito de agências, os interesses dos Isso. síndicos, os interesses Sim. dos condôminos, isso é um problema sério. Eu acho que essa questão que foi colocada no início da comunicação, ela é essencial em todo esse processo. Eu acho que a gente comunica muito mal, por falta de preparo, né? Sim, Muitos e muito síndicos são... passivamente, né? E muito passivamente. É como se fosse assim, eu vou fazer o que é de praxe, né? Exato. E só que a comunicação, vamos dizer assim, a persuasão no processo, né, de comunicação é muito mais do que isso. É muito mais do que você colocar um comunicado no elevador, é muito mais do que você mandar um e-mail, não é? Albélio, Assim, eu acho antes... que a gente precisa estudar, viu, Percival, Albélio, um copyright, não é? Isso, exatamente. Vamos pegar Exatamente. a vibe, vamos pegar a vibe Chegou do no marketing ponto. digital Chegou no ponto que eu queria falar. e pegar a ideia do copyright, como que a gente usa a persuasão para lidar com os condôminos, de forma que a gente consiga atrair a atenção deles para a realidade da gestão condominial, de forma que ele veja quais são os benefícios que ele vai ter se ele começar a atentar para uma gestão profissional, para uma gestão com uma visão... Exatamente. E antes do Albélio terminar, Albélio, você deve até saber quem falou a frase, né? Então, você, no término, você cita a pessoa que falou, que é o seguinte: em Deus nós acreditamos, né? As outras pessoas tragam os dados. Exatamente. É isso que eu faço, né? Você tem que ter o dado para mostrar para a pessoa, senão, balbal. Né? Então, Ana, eu vou passar aqui para você dar suas considerações finais, né? E mais uma vez aqui agradecendo, né, a sua gentileza de estar aqui com a gente. Esperamos ter contribuído, né, com informações de alta relevância para esse mercado que requer uma maior profissionalização da gestão e na operação. Né? Eu acho que nosso foco é trazer pessoas que contribuam para essa visão que a gente defende muito. E, como sempre, como a gente nunca conclui nada, a gente sempre deixa o convite para a próxima, para a gente tentar concluir alguma coisa. Muito obrigado. Né, que demandam muita troca, né, muito bate-papo, nesse diálogo construtivo, colaborativo, que é fundamental. E colaborar com esse processo de mudança né, desse cenário que a gente tem hoje para um futuro onde a gente possa ter maior visibilidade, não só da importância do papel do síndico, como da importância do papel do conselho, como da questão da autorresponsabilidade, né? Isso é muito prazeroso para mim. Albélio, Percival, agradeço muito a vocês pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, participando dessa live. Me coloco à disposição dos ouvintes, de vocês, precisarem de alguma informação adicional ou queiram tirar dúvida, ou mesmo trocar ideias, né? Meu e-mail é apbricio@gmail.com e eu estou nas redes sociais, no Instagram, é @bricioana. No LinkedIn é a mesma coisa, né? Ana...
No LinkedIn é Ana Paula Brício. Ana Paula Brício, isso. Bom, Maravilha. Pessoal, Ana, feliz aniversário, hein? Mas você pode cantar, ué, com a voz de Frank Sinatra. Isso. Feliz aniversário. Dá uma palhinha, viu, Percival? Depois eu dou, na próxima live eu dou uma palhinha. Tá ótimo, então. Grande abraço. Obrigado. Até a próxima. Um abraço, até mais.